Então, já iniciei a gravação da aula. Hoje estamos dando início à nossa última aula, né, desse curso de formação aí. É uma alegria tê-los aqui conosco, né, a todos vocês aqui neste momento. Só para iniciar, falando um pouquinho, né, hoje nosso módulo aí vai falar sobre o meio ambiente agrário, né. Então, sejam todos bem-vindos, a todos os alunos, aos nossos expositores aí. Hoje, na última aula, teremos a honra aí de ter a Valéria Moresco e a Rafaela Parra para trazer um pouquinho sobre os conhecimentos, um pouquinho sobre a jornada delas, nesse tema tão importante aí no agro, né, no âmbito do direito agrário. É uma honra ouvi-las, sejam bem-vindas. A Raquel, você quer falar alguma coisinha também, antes de eu apresentá-las para a gente dar início? Oi, pessoal, boa noite. Na verdade, só passando para dizer que eu fico muito contente de ver mais uma turma desse curso se formando, literalmente. Eu espero que o curso tenha sido muito proveitoso para todos vocês, que vocês realmente deem valor a essa oportunidade de estudar o direito agrário e do agronegócio, coisa que muitos de nós que hoje estamos aqui não tivemos na nossa época de faculdade. Então, façam um bom proveito, dediquem-se ao estudo e busquem sempre conhecer mais e se qualificar mais. E para isso nós estamos sempre aqui, sempre à disposição de vocês. E eu tenho certeza que vai ser assim, fechar com chave de ouro com a exposição da Valéria e da Rafa hoje, que são duas excelentes advogadas. Então, para não me alongar mais, boa aula a todos e parabéns por terem ficado até aqui conosco, pessoal. Só para responder a Sara, a gravação ficará gravada sim, tá, Sara? E depois nós subiremos para o YouTube. Muito obrigado, Raquel. Só para passando para a apresentação da Valéria e da Rafa, eu já vou apresentar as duas e depois as duas podem conduzir aí juntas. Valéria, nós temos a Valéria Moresco aqui, a honra de recebê-la. A Valéria é bacharela em Direito pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Ela é pós-graduada em Direito Penal e Criminologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Pós-graduada em Direito Ambiental e Sustentabilidade pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul também, secretária da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB, subseção de Ijuí, no Rio Grande do Sul. É presidente da subcomissão da Comissão de Meio Ambiente, Agrário e Sustentabilidade aqui da UBAL. Seja muito bem-vinda, Valéria. Vou falar também da Rafa. A Rafa é advogada, a Valéria também, mas a Rafa é advogada, é doutoranda em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre pela Universidade Estadual de Londrina e possui MBA em agronegócio pela Exalc da USP. Também é professora, palestrante e atua aí no segmento do direito do agronegócio aí há alguns anos aí. Então, sejam bem-vindas, a palavra é de vocês e curtam, pessoal. Boa noite, pessoal. Fico grandiosamente honrada de participar aí dessa última aula, então, do curso de formação. Eu não sei como é que faz para apresentar aqui, que eu e a Rafa, a gente conversou de eu começar, que como eu vou falar de uma parte mais introdutória, depois ela vai dar seguimento aí na fala. Eu tenho poucos slides aqui, mas eu queria ver para compartilhar aqui como é que, se eu já estou autorizada a compartilhar. Já autorizei. Vê se na Já. parte de baixo aparece compartilhar para você, por favor. Uhum. Deixa eu ver se tá aí. Oi? Deixa eu só apresentar aqui. Foi. Aí. Agora sim? Aham. Isso? Foi. Então, pessoal, esse é um projeto, né, desenvolvido pelo BAL Jovem com muita maestria, né, com o propósito aí de disseminar o conhecimento de forma totalmente gratuita a todos que buscam o melhor entendimento sobre o mundo do direito agrário, como a doutora, né, Raquel falou anteriormente. É uma grande responsabilidade para mim também ministrar essa aula ao lado de uma
grande colega e que possuo uma imensa admiração, que é a doutora Rafaela Parra, né? Hoje todos nós vamos aprender um pouco, pois suas falas sempre são muito construtivas, né, em relação ao direito ambiental. E sem mais delongas, então, vou iniciar então minha fala aqui, falando um pouco então da parte mais introdutória sobre o meio ambiente agrário, né? Passando um pouco sobre algumas noções básicas do direito agrário ambiental, né? A matéria é esta que vai correlacionar o estudo dessas duas grandes áreas do direito e que, de fato, uma não existe sem a outra, né? Ah, deixa eu ver se passou aqui, só porque eu tô com duas telas aqui abertas. Para falar, então, sobre o direito agrário ambiental, trago dois grandes e importantes conceitos sobre a matéria, né? Acredito que os professores aí mencionados, vocês já devem ter possuído alguma aula ou passado pelos seus conhecimentos, né? O primeiro deles, então, é do professor Albenir Cherubini, que é um grande, né, jurista aí em relação à questão do direito agrário brasileiro, e ele conceitua, então, o direito agrário e ambiental como sendo a propriedade rural, ela é uma unidade de produção e não unidade de conservação, né? É um conceito polêmico, muitas vezes, que as pessoas escutam e não fazem, digamos, de bons ouvidos ouvir esse conceito, né? Outro conceito que trago aqui é o do professor Valente Celistre, outro grande conhecedor sobre o direito agrário, principalmente nas questões de direito ambiental, que é o seguinte, né? Que eu acho que ele, se eu não me engano, ele trouxe esse conceito na sua monografia ou do mestrado, agora eu não me recordo, que foi um conhecimento que ele me passou através da aula de pós-graduação em direito ambiental, que é o seguinte, né? O direito ambiental, né? Agrário é a soma dos recursos naturais, agrobiológicos, edafoclimáticos enquanto componentes da agrariedade. As relações jurídicas no campus, que legitimam o desenvolvimento do agronegócio e a produção ecoeficiente de forma sustentável na preservação da natureza. Né? Essa palavra ecoeficiente é algo que a gente precisa prestar bastante atenção. O que então esses dois conceitos nos dizem? O direito agrário ambiental, ele emerge como um campo, então, essencial do ordenamento jurídico brasileiro, que busca, então, essa harmonização, né, de objetivos que, à primeira vista, né, podem parecer para nós um pouco conflitantes, que é essa questão da produtividade econômica e a conservação do meio ambiente. Tradicionalmente, né, o entendimento é que o direito agrário foca na questão de maximizar a produção, enquanto o direito ambiental, então, ele vai priorizar a proteção de recursos naturais essenciais. O direito agrário ambiental, né, contudo, reconhece o êxito da atividade agrária, né, que está intrinsecamente ligado, então, à saúde, então, dos recursos naturais e do meio ambiente como um todo, em geral, né? A base, então, material dessa interdependência dessas duas áreas resiste então, no fator do meio ambiente, que é o ar, o solo, questão de água, de fauna, flora, enfim. Esses diversos elementos vão estar ligados à função da agricultura, né, e dos seus bons resultados. Por isso, são duas áreas que a gente precisa falar junto, né, porque elas coexistem, né, conjuntamente. O fundamento normativo que hoje nós temos, mais robusto para unir o direito agrário e o direito ambiental, ele está no artigo 186 da Constituição Federal. Esse artigo eu não vou me aprofundar muito aqui, porque é a questão mais função socioambiental da propriedade rural, que é um tema que eu antes conversei com a doutora Rafaela, que ela vai tratar. Então, mais detalhes sobre essa temática, a doutora Rafaela vai trazer mais bem explicado para nós, né? Essa parte, então, introdutória que eu gostaria de trazer é o seguinte, né? O Dr. Valente Silvestre também
na sua aula, né? Eu lembro que isso foi muito impactante, assim, essa informação, que existe um artigo, né? Traduzindo, ele significa as maçãs podres do agronegócio, né? Ele traz um dado bem importante, que é o seguinte: a gente sabe sobre toda a questão de desmatamento, né? Que existe no Amazônia, no Cerrado, ninguém negacionista, né, é negacionista sobre isso. Mas o que que acontece? As pessoas, né, desses dois biomas que eu estou falando, que é as áreas que, digamos, mais teriam essa incidência, 62%, né, das áreas desmatadas desses dois biomas quem é responsável sobre 62% do desmatamento dessas áreas são 2% dos produtores rurais. Isso significa o quê? Que a grande massa sobre o desmatamento está sobre a mão de poucas pessoas. Por isso, muitas vezes, se tem essa visão, né? E o artigo traz esse chamamento de dizer as maçãs podres do agronegócio. Isso é uma reflexão que eu trago aqui sobre o conceito, né? Já uma crítica aqui que a gente também pode ir pensando sobre o direito agrário ambiental, que ele é exaustivamente aí agredido, digamos assim, né, no nosso cotidiano. Bom, né, após essa fala mais conceitual aí sobre o direito agrário ambiental, vou trazer para vocês algumas normativas que com certeza na graduação vocês já tiveram algum contato, né? Mas talvez na parte voltada à atividade agrária, pode ser que tenha passado batido algumas informações. Deixa eu trazer aqui. Eu trouxe, então, a questão o Código Florestal, né, a Lei 12.651, que ele é o principal instrumento infraconstitucional que a gente possui, que vai regularizar, então, essa união entre o uso produtivo da terra e a proteção da vegetação nativa. Né? Seu principal objetivo, então, é promover o desenvolvimento sustentável e conciliar, então, a produção agrícola com a preservação ambiental. Claro que na prática esse uso agrícola muitas vezes é indiscriminadamente punido, mas isso, né, é uma discussão que eu já havia falado ali na questão dos conceitos. Um dos pilares, então, do Código Florestal é o regime de natureza real, que é o chamado Propter Rem das obrigações ambientais. O que que isso significa, né? Significa, então, que os deveres de manter e recuperar as áreas de preservação permanente, as APPs, e as áreas de reserva legal, elas aderem ao imóvel rural e são transmitidas ao sucessor, ao adquirente do imóvel, quem tem posse ou vai fazer o uso do imóvel rural. Né? Essa característica jurídica é uma maneira, então, de impedir que o proprietário ele se desvincule da responsabilidade pela degradação ambiental que causou no seu imóvel rural com a simples alienação da terra, né? Vinculando, então, o passivo ambiental à matrícula, né, propriamente do imóvel rural. Então, no direito agrário ambiental, falamos muito sobre o compliance ambiental. Esse é um dos motivos que cada vez mais é falado sobre isso, porque cada vez mais temos que estar de olhos abertos ao que está vinculado ao imóvel, né? Que o produtor está usando ou adquirindo, pois na existência de, por exemplo, algum passivo ambiental, o órgão ambiental ele pode exigir a recuperação ambiental sem considerar que foi outra pessoa que causou o dano, né, na área, e muitas vezes isso pode acarretar um prejuízo gigantesco a quem está utilizando o imóvel. Claro que, né, na prática, se tem a ação de regresso para se indenizar desses valores, mas é um prejuízo que ele vai estar sofrendo, que ele vai ter que fazer, e muitas vezes pode ser que ele não consegue recuperar isso, né, através dessa ação de regresso contra quem de fato, né, fez o dano ambiental. Falei um pouco aqui, então, sobre as APPs em reserva legal, né? Gostaria
de destacar, então, o regime de uso e proteção dentro do imóvel rural. Essas são as duas formas, então, né, que tem a proteção dentro do imóvel rural, né? O Código Florestal, ele estabelece dois regimes distintos dentro da proteção dentro da propriedade rural, que seria, então, a manutenção desses dois tipos de vegetação. As áreas, então, de preservação permanentes, as APP, o que que elas são, né? Elas são áreas protegidas, ah, com ou sem vegetação, mas cuja sua função é a preservação de recursos hídricos, da paisagem, da estabilidade, da biodiversidade, enfim, né? Ela o regime de uso de uma APP, ele é muito mais severo, né? E permitindo algumas intervenções ou supressões de vegetação apenas em alguns casos excepcionais previstos em lei, como utilidade pública ou interesse social, né? E temos também a chamada reserva legal, que é um outro regime de proteção que também está dentro do imóvel rural. Esta é a área localizada no interior da propriedade ou de posse, né, do produtor rural, delimitada, né, para assegurar o uso econômico sustentável dos recursos naturais, que auxilia a conservação, então, de questões de, por exemplo, da fauna ou da flora nativa. E, ao contrário das APPs, a reserva legal, ela permite um uso econômico sustentável, desde que seja aprovado pelo órgão ambiental, né, competente. A localização da reserva legal, ela deve ser levada em conta, o bioma, né, o seu percentual obrigatório, ele vai variar conforme o bioma, né, se é Mata Atlântica ou Amazônia Legal, né. O Código Florestal, ele trouxe a possibilidade, falando sobre esses dois regimes, então, trouxe a possibilidade de certas condições de computo, então, das áreas de APP no cálculo de percentual da reserva legal, tá? Essa é uma medida, desde que o imóvel esteja inscrito no CAR, no Cadastro Ambiental Rural, e que a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação, tá? E que o benefício não implique em conversão de novas áreas de uso alternativo do solo. É crucial entender que, mesmo sendo computado o regime de proteção mais rigoroso da PP, ela não se altera, né? Então, falando assim, de uma forma, tentando falar isso de uma forma mais clara, assim, eu posso usar a PP no cômputo da reserva legal, nessa porcentagem que a reserva legal tem discriminado em lei. Mas se, por exemplo, né, eu exceder o percentual obrigatório de reserva legal, seu regime de proteção continua obedecendo às regras de uma APP. Então, eu não vou, por exemplo, ter alguma autorização de fazer o uso que a reserva legal é mais flexível do que a APP, por estar excedendo, né? Eu posso ter um imóvel que 90% da área dele é APP, mas para a reserva legal eu só preciso de 20%. A proteção ainda vai se estender por toda essa área de 90%. Outro ponto, então, deixa eu ver aqui. Outro ponto, então, extremamente crucial, assim, que quando se fala sobre propriedade rural, é a questão da tríplice responsabilidade ambiental na atividade agrária. Esse é um conceito que a gente estuda, né, bastante no ambiental, às vezes não muito, né, mas que eu gostaria de trazer aqui mais voltado para a atividade agrária. A responsabilidade ambiental no Brasil, ela é uma das áreas, né, jurídicas mais rigorosas, né, que tem essa, então, o que que significa tríplice responsabilidade, né? Ela está prevista no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, e estrutura, então, em três esferas independentes e cumulativas de responsabilidade, que é a civil, a administrativa e a penal, tá? A esfera civil, ela impõe o dever, então, de reparar o dano causado. No direito ambiental brasileiro, a responsabilidade ela vai ser
objetivo, né? Informado, então, pela teoria do risco. Isso significa que para que haja o dever de reparar, é irrelevante a discussão de culpa ou dolo do produtor rural ou do agente causador, né, do dano, basta a demonstração, então, desse nexo causal entre a atividade agrária, né, por exemplo, ou a omissão de cumprir algum dever de preservação e o resultado, danoso, né? O reconhecimento da responsabilidade, contudo, não dispensa, né, essa demonstração de nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Esse é um ponto que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque quando discutimos em processos cíveis, né, questão desse nexo causal, né, muitos magistrados não conseguem entender que, por exemplo, em alguns casos, o produtor não possui um nexo causal entre a conduta, de um, por exemplo, um desmatamento, e para conseguir demonstrar que, por exemplo, um incêndio florestal em sua propriedade não foi causado por ele, mas de forma criminosa, né? Isso repercute de forma de como você consegue provar e demonstrar que não existiu, coexistiu, né, esse nexo causal entre a conduta e o resultado do dano ambiental. A outra esfera, né, quando falamos sobre a responsabilidade administrativa ambiental, esta decorre, então, do poder de exercício de polícia do Estado, como através do CISNAMA, IBAMA, órgãos ambientais, e ele visa punir, então, ações ou omissões que violem as regras de proteção, né, do meio ambiente. A base legal primária é a Lei 9.605 e o Decreto número 6.514 de 2008, que vai regular, então, as infrações e sanções administrativas. A desrespeito das regras, né, do Código Florestal, como a não manutenção de uma APP ou reserva legal, vai configurar o uso irregular da propriedade, né, sujeitando, então, o infrator ao procedimento sumário e a infrações administrativas. Destaco aqui, né, falar quais são as sanções administrativas que estão, que o produtor, né, pode sofrer ou que estão vinculadas aí na lei. O artigo 72, ele traz uma série de sanções, né, entre elas multa, advertência, né, prender produto, animal, né, e o mais impactante, então, para o agronegócio é a questão do embargo de obra ou de atividade, tá? O que que é o embargo, então? O embargo, ele é a medida mais relevante na atividade agrária, pois o que que vai acontecer? A atividade ela vai ser paralisada, né, a produção nas áreas degradadas, né, por exemplo, uma área que houve desmatamento, gerando perda imediata do uso e de receita do produtor. A sua aplicação deve obedecer critérios, né, de proporção e de gravidade da infração. Falando então dentro do direito agrário, né? O que que a gente percebe na prática? É a questão dessa proporcionalidade, ela não existe, digamos assim, né? O produtor rural, ele sofre uma infração administrativa e juntamente já vem o termo de embargo de cara, né? Sem que o órgão ambiental, de fato, estude o caso, veja se é necessário tomar tal medida e a aplicação do termo de embargo em uma área, por exemplo, que foi degradada há 2 anos atrás, né? Uma pequena área que não chega a dar 1 hectare, né? Não tem mais vestígios, o produtor não cometeu novamente tal ato, né? Sem autorização, que muitas vezes o pessoal não aguenta esperar a licença e já faz o desmate, né? Acho extremamente, né, desproporcional dizer que o termo de embargo é uma medida para proteger essa área, né? Porque o termo de embargo, é sobre aquela área, né, que houve a degradação, mas isso vai impactar no CAR, em todo o CAR da área, né? Questão de crédito, enfim. Então, é uma medida que a gente tem que discutir mais, né? Porque a gente sabe
quando o produtor toma um embargo, tem uma demora muito grande para discutir isso. Os órgãos ambientais, em geral, são uma bagunça, né, para conseguir levantar um termo de embargo. Muitas vezes fala com um, passa para o outro, há uma demora para análise. Enfim, se perdura por muito tempo uma discussão que causa prejuízos, né, desproporcionais ao produtor. E por último, também gostaria de destacar aqui a responsabilidade ambiental penal, onde a gente fala então sobre a esfera penal, né, que ela vai ser regida pela Lei dos Crimes Ambientais e ela é para ser atuada como a última ratio, né, sendo reservada para os casos de maior gravidade, né, onde o dolo ou a culpa grave justifique a aplicação de penas privativas de liberdade e multa, né, enfim, dentro do direito penal ambiental. Ele deve ser interpretado junto com o Código Penal e o Código de Processo Penal, né? No contexto agrário, né, a LCA, a Lei de Crimes Ambientais, ela tipifica diversas condutas, né? Os crimes mais comuns envolvem a questão de flora, como destruir ou danificar a vegetação, né, sem a devida autorização, e os crimes de poluição também são relevantes a gente discutir. Também temos também a questão de agrotóxicos, né, o uso de substâncias, né, utilizar em desacordo com normas ambientais ou de segurança. Isso vai abranger a questão de manipulação, transporte e também a destinação final dessas embalagens, né? Então, o que que a gente vê na prática, né? E que por diversas vezes nosso judiciário esquece de prestar atenção. É essa questão do conceito de última ratio, né? Ela não é aplicado isso, né? A questão de conceitos de princípios penais, né? Cabíveis, né? A questão do princípio da significância, ou como a maioria dos crimes também penais exige a conduta dolosa. Na prática, não é averiguado isso. Muitas vezes o produtor pode ter agido de forma culposa e o que descaracterizaria o crime, né? E ele é condenado por um crime que muitas vezes não agiu dolosamente, né? Eu posso falar aqui um exemplo sobre questão de destinação final de embalagens de agrotóxicos. Tem um caso que claramente, né, o produtor ele estava fazendo a aplicação de agrotóxicos, estava na época, estava com as embalagens, digamos, condicionadas no chão, onde ele faz a aplicação da substância, né, o local de encher o pulverizador, né, com a substância e passar na sua lavoura. Chegou a fiscalização, estava tendo operação e, né, ele está respondendo o processo penal por destinação, né, final de embalagens de uso de agrotóxico de forma contrária à lei. Ocorre que, como, né, o produtor, isso a gente defendeu bastante, como que ele poderia estar fazendo a aplicação da sua lavoura, né, usar 3, 4 galões ali de agrotóxico, né, usei, né, a trips, lavagem, questão de perfuração, isso tudo já faz na hora, a embalagem fica pronta, né, para ser levada, a embalagem estava dessa forma. Ele vai parar de fazer ali a aplicação, vai correr para a cidade, muitas vezes um lugar longe de onde ele tem o seu local de trabalho, e vai ter que fazer o descarte para não se configurar o crime, né? Isso é uma desproporção totalmente descabível, mas que na prática existe, né? Esses são debates, então, importantes, né? E que a gente tem que pensar nessa questão de reflexão, porque ali, por exemplo, a conduta dele não foi dolosa, não era uma destinação final, né? A fiscalização ali aprendeu as notas fiscais faziam uma semana que as embalagens estavam ali. Então, como que aquilo é uma destinação final, né? Então, esse é um debate que eu gostaria de trazer, né? Para finalizar, gostaria de reforçar, então, que esse estudo do direito agrário ambiental
ele é um exercício que deve ser feito na nossa prática, né, nos desafios que a gente vai permear aí no nosso dia a dia, né, fazer essa ligação entre produção e preservação, né, exige de nós, operadores de direito, uma postura mais crítica, né, técnica e sensível, né, capaz de entender essa realidade do agronegócio e do produtor rural. Seguimos, portanto, né, com a responsabilidade de promover um direito agrário ambiental mais equilibrado e justo com a nossa realidade, né? Minhas colocações seriam essas e espero que meus apontamentos aí contribuam aí para a prática de vocês e mais consciente, né, e qualificado. Só ver agora como é que eu faço para parar aqui de aqui. Oi, Iago, acho que não estou te ouvindo. Está me ouvindo agora? Agora sim. Uhum. Muito obrigado, Valéria. É, grande conhecimento, grande aprendizado que você nos trouxe aí hoje. Com certeza ficará aí para nós aí atuantes, né, no direito agrário. E eu, sem mais delongas, eu passo a palavra à professora Rafaela, que também continuará na exposição do tema do meio ambiente agrário. É com você, tá? Muito obrigada, Iago. Eu quero parabenizar a doutora Valéria pela exposição. Foi muito bem, acho que conseguiu fazer um apanhado de todos os assuntos que são importantes quando nós pensamos, nessa definição de meio ambiente agrário. Parabenizar todos vocês por mais essa turma aqui, de jovens advogados que estão trilhando um caminho que não é fácil de ficar à noite estudando e ao velho modo, né, que a gente vem e faz exposições, olha para a doutrina, olha um pouco da prática na advocacia. Então, parabéns, a casa cheia aqui, 61 pessoas, e eu não posso deixar de mencionar uma pessoa super especial que está aqui na nossa plateia, é o professor Albenir Cherubini, a nossa lenda viva quando se fala em meio ambiente agrário, que a propriedade privada, o imóvel agrário, não é unidade de conservação. Então, eu não sei se o Albenir está aí de corpo e alma ou só de corpo, se quer falar alguma coisa antes de eu começar aqui a minha exposição. Estou aqui, sim. Boa noite. Obrigado a referência aí. Parabéns, Valéria, também, né? Hoje é uma aula importantíssima, porque é a nossa aula de encerramento dessa edição 2025, né, pessoal? Então, a gente sabe aí para os acadêmicos, com certeza vão gostar bastante dessa aula de hoje, depois poder aprofundar, né? Em breve a nossa prova, tá? Para ter a certificação. Pessoal, eu já comentei quando eu falei da função ambiental da propriedade, dos princípios, né? Que existe o eixo da chamada função ambiental da propriedade rural. E até tem uma coincidência muito bacana que quando eu fiz a minha especialização, depois do meu TCC, eu juntei com um outro colega, e nós lançamos um livro, foi o meu primeiro livro, que foi a Função Ambiental da Propriedade Rural e dos Condados Agrários. E quando eu conheci a Rafa, ela tinha recém-lançado também uma obra sobre a função socioambiental da propriedade rural. Inclusive, nos slides, vocês vão lembrar que está a fotinho dela lá segurando o livro, né? Então, vejam que bacana que é a gente falar de meio ambiente agrário, que une as particularidades da característica da atividade agrária com a atividade econômica, a atividade voltada para a produção, com a ideia do imóvel agrário, que aí ele acaba absorvendo toda aquela ideia espacial, em termos da geografia, né, que tem a geografia espacial, então ela é uma área espacial onde é exercida a atividade agrária e que tem como característica nela a presença e o uso desses recursos naturais voltados para essa produção. E, além disso, também áreas onde há uma proteção, às vezes, com maior ou menor medida, mas o mais importante é que foi o direito agrário
através da previsão lá da função ambiental da propriedade rural, que inaugurou a normas de efetivação de cuidado, bom uso, muito antes da vinda do direito ambiental. Por isso que a gente defende a ideia de meio ambiente agrário. Mas eu não vou tomar o tempo de vocês. Convido que depois vocês voltem lá na aula que nós falamos de princípios e veja a fala. E agora, pessoal, nós vamos passar para a nossa lenda feminina do direito agrário, a Rafaela Parr, e ela é uma expert também aí no assunto, né? Trabalha bastante com isso, e não é só, ela trabalha não só no direito ambiental aplicado ao agronegócio, que ele tem duplo aspecto, né? Um é trabalhar a questão da responsabilidade, que às vezes tu vai ter o processo lá no contencioso administrativo, judicial, mas também nas novidades referentes aos negócios ambientais, né? Que aí entra toda aquela parte das novidades de mercado de carbono, da sustentabilidade dentro dos negócios, então a sustentabilidade como ferramenta até de distintivo da produção, onde tu vai falar dos selos, das certificações, das rastreabilidades. Então nós temos uma pessoa aqui especialista que reúne todo esse conhecimento que trabalha as novidades. Inclusive, eu quero deixar registrado uma aqui, para quem está estudando, sobre mercado de carbono. Existe o mercado de carbono regulado, o mercado de carbono voluntário, e eu passei a adotar uma expressão que quem batizou foi a professora Rafaela Parr, que existe hoje o mercado de carbono judicial que nós estamos vendo aí já em ampla ascensão no Brasil, e eu quero deixar esse registro porque quem batizou esse nome trouxe e começou a chamar a atenção pela primeira vez no Brasil foi a professora Rafaela Parr. E como é importante a gente, não só para uma questão de honestidade intelectual, né? Mas sempre a gente nominar quem foi pioneiro, quem criou as teorias, e tá aí o trabalho belíssimo da professora Rafaela Parra. Então, Parra, contigo a palavra aí, e eu sei que não vai ser aula, vai ser show, né? Então, à vontade. Agora a gente tem até às 11, né, Raquel? Isso Para aí. conversar com o pessoal aqui. Sim, tá todo mundo preparado, só para uma aulinha mais superficial. Mas tá bom. Obrigada, Albenir. Você é suspeito para falar de mim, porque você é meu amigo, gosta de mim, então os elogios sempre são abundantes. Você e o Dr. Lutero, sempre rasgando o verbo para falar de mim. Mas eu quero começar falando, vou pegar um gancho na fala da Valéria e depois eu vou pegar um gancho na tua fala aqui. Eu não fiz nenhum slide, depois eu posso até compartilhar algum slide de alguma outra aula que eu já tenha feito aqui outro horário, mas agora eu queria fazer um bate-papo com vocês de duas questões, né? Acho que a Valéria conseguiu falar aí de uma forma bem resumida sobre a questão ambiental e do meio ambiente agrário, e o Albenir falou uma coisa muito interessante também sobre o direito ambiental hoje que se aplica ao ambiente agrário, e aí a gente entendendo a propriedade rural como o elo principal entre as atividades do antes da porteira e do depois também, que estão inseridas nesse meio ambiente agrário, a gente vê duas coisas: oportunidades e obrigações. Aí a gente pode ter advogado que trabalham só com oportunidades, só com obrigações, trabalham com os dois. Hoje eu estava no carro vindo para casa e estava olhando, aqui em Curitiba tem uma casa que eu confesso que eu não sei se é um escritório de advocacia ou sei lá o que é aquilo, porque não tem nenhuma placa, mas ela tem uma foto bem grande do Rui Barbosa. E aí eu fiquei pensando, né, na hora que passei ali, falei. Tem gente que gosta de advogar no contencioso, tem gente que gosta de advogar no consultivo. A gente tem feito bastante aproximação para fazer fusão e aquisição de empresas no agro, que é totalmente uma coisa mais de oportunidade, de reestruturação de empresas, não pega muito a parte contenciosa. E você tem excelentes advogados trabalhando aí, de modo que você tem excelentes advogados também que trabalham no contencioso. Então,
ser um excelente advogado não diz respeito só a ser um excelente tributarista, um excelente advogado ambientalista, ou aquele que faz sustentação oral no Tribunal de Justiça, no STJ, no STF. Eu acho que a profissão do advogado ela é tão bonita que ela tem uma gama de circunstâncias e de dons que ela pode abarcar nesse guarda-chuva. Então, fazer esse pequeno disclaimer aí sobre a atividade do advogado, já trazendo isso aqui para nossa matéria do meio ambiente agrário, né? Que nós podemos ter tanto obrigações quanto oportunidades. Se a gente for pensar do ponto de vista teórico, e aí tem uma coisa que a Valéria comentou, bem interessante também, no que diz respeito à responsabilidade ambiental. Quando um dano ambiental pode acarretar sanções, ela, como bem colocado, a gente tem lá o artigo 225 na Constituição que traz essa possibilidade da tríplice sanção ambiental. E tem um artigo, eu queria conseguir passar para vocês aqui, mas ele é um artigo um pouco mais velho, acho que já deve ter uns anos, eu não sei se eu tenho ele aqui, mas escrevam no Google a sanção ambiental. Se vocês escreverem lá a sanção ambiental, ele vai aparecer um artigo do Valor Econômico. Eu só não sei se ele vai estar disponível para fazer download ali ou se precisa ter alguma senha. Mas depois eu posso procurar também aqui, pesquisar para passar para vocês. Aquele artigo é muito interessante para a gente conseguir fazer essa diferenciação da natureza das responsabilidades administrativa, civil e penal, quando a gente está falando de um dano ambiental. E para corroborar que ali a gente está fazendo um resumo específico, né, que foi um artigo jornalístico, mas tem um artigo, que na verdade é um parecer. Eu consigo fazer download de documentos aqui no chat, Iago? Deixa eu tentar aqui. Porque daí eu vou mandar para o pessoal, porque senão eu falo que vou mandar e depois esqueço, que é um parecer super importante. Quem trabalha com direito ambiental precisa ler este parecer da PGR, que também é um parecer um pouco mais velho, mas que ele traz uma clareza, com uma clareza, a diferenciação entre a responsabilidade ambiental e a responsabilidade ambiental administrativa e a responsabilidade ambiental civil, que é assim, é, perfeita. Então, todo mundo que trabalha com direito ambiental precisa ler isso. Achei. Esse parecer aqui, ele é leitura de cabeceira para essa identificação que causa confusão até hoje. O parecer é mais velho, o parecer é de 2017 ou 2018, é, e você tem até hoje os órgãos ambientais e o judiciário fazendo confusão entre os requisitos para a responsabilidade ambiental de natureza subjetiva, administrativa, e os requisitos da responsabilidade ambiental de natureza civil, objetiva. Então, o parecer é um pouco longo, mas vale muito a leitura. E aí, quando a gente, né, acho que quando se fala em direito ambiental e propriedade rural, as pessoas sempre pensam nisso, em dano ambiental, no contencioso administrativo, nas multas, como é que eu posso advogar para um produtor rural, como é que eu posso ganhar dinheiro com a advocacia, nas atividades com o produtor rural, ou com cooperativas e agroindústrias. E aí as pessoas pensam isso. Bom, se aquele produtor rural teve um problema específico, foi multado, eu serei contratado para fazer a sua defesa, mas a verdade é que isso é só uma ponta do iceberg. Você pode olhar para esse cliente e ajudá-lo, e aí você entender um pouco, de como o cenário do agronegócio tem se desenhado hoje, como o crédito tem se desenhado também, você passa a compreender que as questões de compliance ambiental elas estão interligadas às questões que envolvem crédito, que envolvem entrega de grãos.
Então, a própria questão da discussão toda da moratória da soja, que tem tido repercussões no judiciário também, agora no STF, e nas próprias entidades de classe, a CNA atuando muito fortemente em relação a isso, né? Fica claro que a questão ambiental ela se tornou um ativo poderoso, ela se tornou um ativo de barganha também entre os poderes, entre os países, e entre os próprios players do mercado. Porque quando nós falamos de agronegócio, é a mesma coisa de falar de ser humano. A gente pensa de como se fosse na natureza, né? Uma espécie unida que está ali olhando para sua sobrevivência, mas na verdade é ao contrário. Quando nós pensamos em agronegócio, existem litígios também dentro do setor. Não é um setor super unido que não há problemas dentro da sua engrenagem, cujos problemas só acontecem para fora ou com outros países ou com o Estado. Não, nós temos problemas e discussões contratuais, tem toda a questão dos contratos em rede, tem todas as questões que envolvem arrendamento, parceria. Essa semana eu fiz um parecer, ficou muito legal, junto com uma outra colega também, sobre umas questões tributárias, envolvendo a reforma tributária e as alíquotas que vão incidir nos contratos de arrendamento e parceria. É, e aí, uma coisa bem legal, não sei se todo mundo atua nesse sentido ou tem clientes nesse sentido, mas a gente aventou uma possibilidade ali que vocês podem aplicar também nos clientes de vocês para reduzir os valores de alíquota, que é registrar os contratos de arrendamento até 31/12/2025. Claro que isso vai ter um custo, né, para o cliente de fazer esse registro em cartório, mas a partir daí, depois eu posso até passar o artigo aqui, como foi que a gente chegou a essa conclusão, você tem essa possibilidade de continuar com a alíquota de transição, da reforma tributária e economizar um certo valor aí, né? Quando eu digo economizar, o cliente, o dono do imóvel agrário. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso e eu passo para vocês aqui quais são os artigos, quais são as normas de objeto aqui jurídico que estão dando guarida a essa tese. O que mais que a gente pode falar? Eu acho que essa questão do crédito, ela é super importante. A questão do dinheiro, ela é super importante também, porque até semana retrasada eu escrevi um artigo que é em tempos de juros altos no agronegócio, follow the money. Depois, se vocês quiserem procurar na internet aí, esse é o título. Não lembro agora para qual veículo que foi, se foi com o Vander na Pujante ou se foi em algum outro, no Conjur, alguma coisa assim. Mas esse artigo faz um resumo interessante do agronegócio, e hoje a gente não pode mais olhar os aspectos ambientais soltos, né? Como se eles não fizessem parte do agronegócio. Então é por isso que fica mais fácil quando a gente fala em direito tributário pensar em dinheiro, fica mais fácil quando a gente fala numa reestruturação, numa RJ, pensar em dinheiro, mas tem que ficar fácil também, quando a gente fala de direito ambiental, pensar em dinheiro, porque no fim das contas o direito ambiental ele está aí coexistindo com o dever e a responsabilidade de preservar o meio ambiente de forma sustentável, não intocado ou intocável, com a produção agropecuária. Aí vocês devem ter tido aula sobre isso também com outros professores, sobre a questão do Brasil alimentar o mundo, sobre aqui no Paraná nós sermos o supermercado do mundo. Eu não sei de quantos estados nós estamos falando aqui no grupo, depois vocês podem até me contar. Mas o agronegócio do Brasil, apesar das dificuldades que enfrenta, é um setor resiliente, é um setor pujante, é um setor que sempre está puxando a economia do Brasil. Claro que é necessário que as políticas públicas e a legislação, ela também é uma política pública, ela ajude, auxilie e ser essa mola propulsora, né,
dentro do agronegócio. E aí, quando a gente pensa no próprio, na própria função social, o Benir comentou que esse foi o primeiro livro que eu escrevi, que foi sobre função social da propriedade rural, justamente tentando compreender as obrigações específicas que existiam nos imóveis agrários, como essas obrigações elas se oneravam também junto aos custos de transação dentro de toda a cadeia do agronegócio e especificamente dentro desse tema função ambiental, função socioambiental da propriedade rural, a Valéria comentou muito assertivamente que a Constituição de 88, a promulgada Constituição de 1988, é que trouxe aí essa natureza vinculada à propriedade rural a uma questão ambiental. Então, se lá na Constituição de 1934, depois 46, 67, 69, a gente teve, ainda que de uma forma tímida, uma repercussão de evolução legislativa no que toca à função social. Foi na Constituição de 88 que nós tivemos, então, a chancela do tema, em vários artigos. A gente fala muito do artigo 225, mas se a gente for parar para pensar, o artigo 5º da Constituição Federal de 88, ele assegura individualmente o direito da propriedade, acho que no inciso 22º, mas logo na sequência, no inciso 23º, ele relativiza essa propriedade ao cumprimento necessário de um requisito legal, que é a função social. E aí, se a gente olha para o artigo 170 da Constituição Federal, que trata das regras econômicas e de ordem social do país, que enaltece como necessário o resguardo do direito individual da propriedade, só que logo na sequência evidencia a necessidade no igual patamar do atendimento à função social dessa propriedade, perseguindo então bem-estar, bem-estar coletivo, uma finalidade precípua daquele bem. E aí a gente vai adiante até chegar no artigo 225. Quando a gente fala no artigo 184 e 185 da Constituição Federal de 88 sobre as regras para fins de desapropriação e reforma agrária, o artigo 186 da Constituição Federal, que foi tema desse meu primeiro livro, que depois, se vocês quiserem, entrem num site que eu mantenho, que é um site que eu mantenho para alunos, que é o www.rparra.com.br, e lá tem alguns livros e alguns artigos para fazer download. Esse livro da função social da propriedade rural está lá. Então, lá no artigo 186, você trata estritamente das regras de atendimento à função social da propriedade rural, onde se traz limites ao livre desfrute da terra. E esses limites, eles não são mais só teóricos, não são só aquelas questões que estão postas nos 4 incisos do artigo 186, tratando então de questões trabalhistas, questões sociais, de questão de desenvolvimento sustentável, de questão do adequado aproveitamento da terra, da preservação ambiental. Eu acho que hoje, na atualidade, todos os assuntos que a Valéria comentou e trouxe são questões específicas que nos dizem o que é ter uma propriedade obediente à sua função social. E aí, quando nós falamos das oportunidades que existem dentro do direito ambiental hoje para os imóveis agrários, nós temos essas oportunidades lastreadas no artigo 186. Quando a gente fala do mercado de carbono, que o Albenir comentou, quando a gente fala é, dessas questões que ele comentou sobre o mercado judicial de carbono, vou tratar brevemente com vocês, então, para a gente encerrar aqui. O que é esse mercado judicializado de carbono? O Albenir fala que fui eu que inventei o termo, eu acho que foi mesmo, porque salvo engano, Albenir, eu acho que foi naquele evento da Ana Paula em Uberlândia, eu tinha feito uma contestação numa ação civil pública de 100 milhões de reais, de um produtor rural lá no Mato Grosso, e aí eu comecei a estudar aquilo e foi a primeira vez que eu me deparei com uma inicial do Ministério Público, numa ação civil pública, requerendo então uma indenização por emissão de CO2 na atmosfera, que
eu denominei de mercado judicial de carbono, porque é um mercado tão rentável, mas tão rentável para o Estado, que o mercado regulado e o mercado voluntário não chegam aos pés. Se vocês tiverem a curiosidade, depois deem uma olhada nos cálculos, né, nas memórias de cálculos para chegar a, a quanto eu, enquanto produtora rural, por ter, entre aspas, cometido um dano, ou mesmo que tenha cometido, vamos dizer que o dano não é em abstrato, mas é em absoluto. Qual é o coeficiente, quais são os cálculos, como se chega a uma metodologia, uma coisa assim, muito rentável. Essa metodologia devia ser usada também no mercado regulado, no mercado voluntário, porque, para vocês terem noção, nessa ação civil pública dos 100 milhões, 15 milhões eram só desse pedido de indenização por emissão de CO2 na atmosfera. Ainda não teve decisão, né? E e aí eu vou trazer para vocês aqui, se alguém quiser anotar, né? Desde quando, quais foram as determinações do judiciário que ensejaram esses pedidos e essa atuação do Ministério Público. E aí tem duas resoluções específicas do CNJ, na verdade uma que depois ela aconteceu no primeiro escopo e depois teve o segundo escopo, né? Que é a resolução CNJ 433/2021. Aí a gente vai ter lá o artigo 11º e o 14º, que trazem diretrizes específicas para as ações sobre danos à flora, desmatamento e incêndio florestal. E aí, especificamente no segundo escopo, o primeiro escopo ele trata das provas, né? Parâmetros para uso de provas produzidas, e aí ele fala sobre o sensoriamento remoto ou imagens de satélite. Então, agora não precisa mais ter o laudo específico em loco. E o segundo escopo diz especificamente sobre a condenação do demandado em obrigação de pagar a quantia certa, correspondente à indenização pela emissão de CO2 na atmosfera, aplicando-se o protocolo de para-julgamento de ações do CNJ, blá blá blá, da seguinte forma. Então, baixem depois essa resolução 433/2021 do CNJ, que daí vocês vão ter noção de como esse mercado judicial de carbono está sendo subsidiado. E vamos fazer uma busca depois nos TJs, de todo o país. Não sei se a gente tem gente de todo o país aqui, Valéria, Iago e Raquel, para a gente fazer esse exercício depois de tentar descobrir como estão as decisões nos TJs de cada um dos TJs que existem no Brasil sobre esse tema do mercado judicial de carbono. E aí, né, para finalizar, eu acho que, como a gente está falando, né, enxergar hoje a propriedade rural como um vetor econômico, e esses assuntos ambientais também são super importantes, eu acho que acompanhar temáticas como a moratória da soja e a lei anti-desmatamento da União Europeia, que é o regulamento 2023/1115, é de suma importância, porque ali a gente vai ter, né, questões que envolvem obrigações dentro do nosso país, apesar de não serem leis, e de muitas vezes estarem se colidindo com o nosso Código Florestal, mas existem implicações jurídicas para o agro brasileiro relacionadas a contratos internacionais, litígios contratuais e que podem causar problemas para aquele produtor rural que está aqui no Brasil, no interior, e precisa entregar a sua produção, seu soja, milho, cevada, enfim, seja lá o que for, para uma cooperativa, para uma cerealista. E aí os advogados têm que estar bem entendidos dessas ferramentas todas, para que possam auxiliar os seus clientes da melhor forma. Então, se eu pudesse dar uma dica, seria essa para a gente compreender a propriedade rural, e as relações que essa propriedade tem com as empresas do antes e do depois da porteira, de uma forma econômica, enxergar o meio ambiente como um ativo e, a partir de então, olhar para as questões jurídicas de modo a mitigar danos para esse ativo e para trazer oportunidades de aumentar ganhos. Bom, era isso. Espero ter colaborado. Se alguém ficou com alguma dúvida ou quiser tirar
alguma dúvida também ou perguntar alguma coisa, eu fico totalmente à disposição. Acredito. Ó, apareceu uma para você, Rafaela. Doutora Rafaela, já vou passar essa pergunta para você. Eu sei que a Valéria já respondeu um outro questionamento acima no chat. Vou deixar a Rafaela responder por aqui, por áudio, né, Ah, não já que estava está no vendo o vídeo. chat agora que eu vi aqui. Rafaela, me lembro do doutor Albenir mencionar que o produtor rural é um dos que mais protegem o meio ambiente. As boas práticas ambientais adotadas pelos produtores podem colocá-los como os grandes players no mercado de carbono? Nós somos os grandes players do mercado de carbono. Eu acho que o brasileiro precisa compreender, e aí eu estou falando do brasileiro agro e do não agro. Primeiro, o não agro precisa compreender que o agronegócio é o dom do Brasil, se orgulhar disso. E o brasileiro do agro precisa compreender as regras do jogo. E aí a gente precisa compreender um pouco melhor que regras do jogo normalmente elas envolvem bastidores, elas envolvem um ganha-ganha. E a gente precisa começar a entender que a gente pode ajudar nessa construção das coisas, ao invés de ficar esperando que Amanhã eu alguém termino, falta dos só, Estados acho que umas 12. Unidos. E eu automático. Será que alguém quer falar alguma coisa? Não, acho que foi um áudio, já desliguei. Tá. E aí as pessoas precisam compreender que o Brasil pode estar com a faca e o queijo na mão, e a gente precisa criar os parâmetros do nosso mercado de carbono. A gente tem uma condição tropicalizada aqui, diferenciada, então não dá para a gente ficar simplesmente assistindo e esperando que China, Estados Unidos, União Europeia venham e digam: olha, façam assim, façam assado, vocês serão remunerados assim ou assado. A gente precisa tomar um pouco mais as rédeas. Claro que isso envolve questão política, questão de soberania, questão interna, questão um ambiente externo, mas principalmente a gente precisa de uma política de Estado para o agronegócio, de uma política de Estado para essas questões de negócios ambientais e também do mercado de carbono. Ok. Aqui, deixa eu agradecer. Eu quero agradecer mais uma vez tanto a Valéria quanto a Rafaela por essa exposição, exposição maravilhosa aí de grande, e reitero assim, reafirmo de grande conhecimento para nós, atuantes nessa área tão importante, tão incrível que é a área do direito agrário. É uma verdadeira paixão. Eu, sim, externo e falo para vocês e reafirmo que o tanto que da nossa paixão nasce aí pelo direito agrário, para aqueles que ainda estão estudando também, que ainda vão decidir um pouco a sua trajetória aí profissional, considerem esse ramo do direito agrário, que é algo muito importante para nós, não só para a sociedade, como para nós pessoalmente também. Eu vou passar algumas informações finais e depois abro de novo a palavra para a Valéria e a professora Rafaela, se elas quiserem fazer algumas considerações finais, mas já adiantando algumas informações finais. O Albenir comentou, né? O professor Albenir comentou sobre a prova. Então, a nossa prova, só para poder contextualizar vocês, será de múltipla escolha. A prova será composta de 30 questões, né? Sendo que precisa de acertar no mínimo 21 questões para ganhar a certificação, né? E essa prova será enviada pelo WhatsApp, ou pelo nosso grupo do WhatsApp que nós temos da formação, ok? Das nossas aulas, e ela vai ser enviada ainda esse mês, ok? E aí, lá na hora que for enviada a prova, serão enviadas também todas as informações necessárias para poder preenchimento, para poder fazer a prova aí da melhor forma possível. A lista de presença já foi enviada aí no chat, para quem não está acompanhando, a lista de presença está no chat, podem abrir e preencher e fazer o preenchimento. E
mais informações, mais dúvidas, mais sugestões, vocês têm o nosso e-mail, nosso canal de informações, tem o grupo do WhatsApp, lá temos todos nós aí disponíveis lá, podem nos mandar mensagem. E mais uma vez, para encerrar minha fala, agradeço, Gustavo, já foi mandado um pouco acima, mas eu vou repetir aí embaixo, vou mandar novamente o link, ok? Agradeço mais uma vez todos aqueles interessados que tiveram interesse em seguir por esse caminho, né? Hoje, a última aula, nós estamos encerrando o nosso curso, né? De maneira satisfatória. E agradeço todos pelo interesse, pelo entusiasmo e por essa temática tão importante aí, como já foi muito bem dito por todos nós. Eu abro primeiro a palavra para a Raquel, se ela quiser fazer as considerações finais dela, depois para a Valéria, para Rafaela. Eu ia abrir para o Albenir, mas eu já olhei aqui no chat, me parece que ele já saiu, mas se ele estiver aí também, fiquem à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, eu não podia deixar de parabenizar mais uma vez mais a doutora Valéria, a doutora Rafaela, pelas exposições brilhantes. Eu acho muito legal de ver como que o direito agrário ele tem muitas vertentes diferentes. Então, assim, eu trabalho só com agro, mas eu não mexo com ambiental e é um nicho assim muito específico e que eu acho assim muito admirável e realmente a gente tem como país muito a explorar em relação a isso e muito a crescer e eu sempre falo que é muito fácil para os gigantes, os países desenvolvidos virem e falarem, ah, vocês têm que preservar isso e aquilo. Primeiro, como se a gente não preservasse, considerando que nós somos um dos países com a legislação ambiental, acho que mais uma das mais rígidas que tem. E assim, a gente merece ser remunerado pelo que a gente oferece, né? Que é realmente isso. Essa questão do mercado de carbono é uma coisa que precisa de uma regulamentação aí, um reconhecimento e uma remuneração mesmo, né? Então, muito obrigada às duas, a todos os participantes. Espero que o curso tenha sido proveitoso e que vocês sigam aí se aperfeiçoando nesses caminhos, pessoal. Obrigada, boa noite. Então, pessoal, vou falar aqui no encerramento, então, para a aula. Poderíamos falar muito mais assuntos, né? Igual a doutora Rafaela estava falando sobre essa questão da valorização, né, do dano ambiental feito pelo Ministério Público, é algo absurdo, muitas vezes, na prática, né? Cálculos que a gente não consegue reproduzir, valores que a gente não sabe de onde vem, para onde vai, de 10 mil a 500 mil um dano ambiental, tá? Mas qual que é a métrica e como que é usado isso, né? Então, são debates aí bem profundos que a gente tem que instigar a questão do mercado de carbono, né? Eu digo que eu sou leiga nessa área, né? Mas é uma área muito interessante para a gente estudar, a gente tem que se aperfeiçoar aí nessa questão, porque, né, eu como leiga falo, vem os outros países, igual a Raquel estava falando, vem os outros países, nos ditam regras de como questão de moratória da soja, questão de produtos, e nós, o que que nós estamos exigindo desses outros países, né? Esses outros países têm um déficit absurdo ambiental. E o Brasil, o que que ele está exigindo dessas mercadorias que vêm desses outros países, né? Então, é um debate ambiental que a gente tem que instigar aí, né? E que bom que a gente está aqui no ambiente acadêmico para fazer isso de forma técnica, né? E sensível também com a realidade que é o Brasil, né? Que é toda essa dimensão ambiental que o Brasil tem, né? Agradeço aí a oportunidade, mais uma vez, pelo convite, né? Quem sou eu perto da Rafaela Parra, né? Agradeço por essa exposição em conjunta, né? Que bom, espero que tenhamos agregado aí a noite de vocês. Qualquer dúvida também, fico à disposição aí para contatos, né? Podem entrar em contatos aí que na medida do possível vou tentar responder aí vocês sobre suas dúvidas. Vocês estão me ouvindo? Então, Sim, aham. bom, gente, eu queria agradecer também demais pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês.
E tem um outro artiguinho que eu vou passar para vocês também, que vai de encontro, agora que eu lembrei, que vai de encontro com isso que a Valéria falou agora, sobre essa ausência de uma fórmula específica para quantificação do prejuízo de dano ambiental. E aí isso acaba refletindo, né, em questões de quantum, para âmbito judicial e pericial, para indenização por dano moral, por dano material. E eu vou passar o link aqui de uma formulazinha que tá na verdade um artigo que nós escrevemos, eu e o João, enquanto o João ainda trabalhava comigo, hoje ele é promotor de justiça no estado de Santa Catarina, sobre essas questões de quantificação do dano ambiental. Eu acho que pode ser bem interessante para a prática de vocês também. No mais, agradeço, fico à disposição. Foi uma honra conversar aqui com todos vocês. Obrigada pelo convite, Raquel, Iago. E muito obrigada por dividir o painel comigo. Fiquei muito honrada, Valéria. Eu que fico. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. É uma alegria imensa encerrar esse ciclo aqui, tá bom? Boa noite a todos, um abraço. É, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau.